Dando prosseguimento ao projeto Consciência Espírita, onde nós estamos estudando a obra Consciência Espírita, estaremos hoje avaliando o capítulo 19 do livro, que Inácio intitulou como Enlaces, onde ele vai comentar uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 13, quando Mateus anotou assim: então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão. Então todo mundo deve lembrar dessa passagem, porque Jesus, nesse momento, como Inácio vai falar na mensagem, iniciava a sua primeira viagem de peregrinação, cumprindo mais ativamente o roteiro que o trouxe à Terra, anunciando a Boa Nova. Então Jesus parte em direção a João Batista, que estava batizando os recém-convertidos à renovação, ao batismo da renovação, convidando-os à transformação moral e a uma nova vida dali por diante. Jesus vai fazer esse trajeto em direção a João Batista, porque isso já havia sido, melhor dizendo, anunciado no Antigo Testamento. Então, como inúmeras profecias que foram cumpridas por Jesus, para que ele comprovasse para nós, humanidade, e principalmente para o povo hebreu, que é a quem ele veio mais diretamente falar, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele deu vários sinais comprovando a veracidade de que ele era realmente o Cristo, o Messias anunciado pelos profetas, aquele que viria restaurar a paz no mundo, libertar o povo do jugo e da escravidão. Entretanto, muitos não o reconheceram porque esperavam um Messias guerreiro, aquele que viria lutar e libertar através da espada material. Então Jesus faz esse trajeto, se declarando primeiramente a João Batista, que o esperava já como Messias, e naquele momento João Batista diz a Jesus: eu não posso te batizar, eu é que tenho que ser batizado por você. Aí Jesus diz: convém que assim seja, vamos cumprir o roteiro que o Pai nos tem programado. Porque aquilo era um gesto simbólico, onde iniciava mais ativamente a peregrinação de Jesus, cumprindo o seu messianato. E aí o que Inácio vai dizer nessa mensagem, intitulando-a como Enlaces, é a respeito do movimento que Jesus faz até João Batista, enlaçando-o com infinito amor, porque João Batista já estava à espera de Jesus. Esse é o ponto central da mensagem que Inácio vem deixar para a gente. Fazendo alusão lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao falar da reencarnação, falando sobre a figura de João Batista, Kardec vai estudar a vida de João Batista, fazendo alusão deste espírito com o profeta Elias, que havia estado entre nós, lá no povo judeu, e que esse profeta havia sido anunciado a sua volta à terra, e que essa volta foi, na verdade, realizada através da reencarnação como João Batista. Então, João Batista seria a reencarnação de Elias. Essa informação quem nos dá é Allan Kardec, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Inácio vai dizer que muito mais do que esse movimento físico de partir da Galileia até o Jordão para encontrar João Batista, o movimento de Jesus foi o movimento de amor que encontrou ressonância naquele que pré-anunciava a vinda de Jesus, porque Jesus o encontrou preparado para a execução da sua missão. Então a gente vai pegar a existência de Elias. Elias era um profeta bastante rigoroso, que em dado momento
para testificar a existência do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em conflito com alguns sacerdotes que cultuavam o deus Baal, ele, como general daquela operação, manda decapitar, após ter vencido aquele exército, ele manda decapitar 450 soldados. E aí, ele retorna mais tarde ao plano espiritual com esse débito diante da sua própria consciência por ter cometido um ato de atrocidade, ainda que em nome, aí a gente vai colocar esse nome entre aspas, em nome de Deus. Porque essa foi a forma como ele compreendeu, não é? Porque Deus não nos pede para decapitar ninguém para que esse alguém ou para que outro alguém tenha certeza de que ele existe. E aí João Batista volta mais tarde e nesse movimento de anúncio de Jesus, da boa nova, de pregação, onde ele entra em conflito com os poderosos, ele é decapitado a mando de Herodes, ele vai preso, é preso e é decapitado. E aí ele acaba realizando nessa ação que ele sofre, ele cumpre a sua pena, resgatando os seus débitos. Por que a gente está falando isso tudo? Porque esse espírito que lutava alguns milênios atrás, pouco mais de 1000 anos antes de Jesus, se não me engano, e que volta depois reencarnado como João Batista, é aquele espírito que Jesus disse assim: dos que nasceram de mulher, João Batista foi o maior que pisou na terra. De modo que o maior no reino dos céus é maior do que ele, não é? Mas que aqui na terra ele foi o maior. O que Jesus está dizendo quando ele fala dos nascidos de mulher? Então a gente vai entender como aqueles que reencarnaram na terra. Porque Jesus não reencarnou na terra, ele encarnou. Ele foi um espírito que teve uma única existência na terra. João Batista, assim como nós, temos tido algumas existências na terra, nascendo de mulher, utilizando uma linguagem simbólica, falando da reencarnação. Então, esse espírito que havia mandado decapitar 450 soldados, ele não precisou de ser decapitado 450 vezes. Foi uma só. E ele conseguiu quitar as suas dívidas conscienciais, porque o espírito não deve à lei, no sentido de dever de ter que pagar à lei. Ele tem que pagar para ele mesmo. Quando eu faço mal para alguém, eu preciso arcar com a consciência que eu fico daquele mal que eu causei. Então eu preciso reparar a minha consciência. Eu reparo a lei através da reparação da minha consciência. E a reparação da consciência só se dá através da reparação do gesto mal feito. Então esse espírito que errou clamorosamente nessa situação é aquele que estava preparado em uma existência posterior para receber o Cristo. Porque ele fez um movimento, uma movimentação dos recursos íntimos para entrar em sintonia com os planos mais altos da vida, para receber a missão de ser o primeiro a anunciar para a humanidade que o Cristo realmente já havia vindo. Por que a gente está falando tudo isso? Aí você pode se perguntar assim, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o tema da noite? Aí a gente vai dizer assim, não importa o débito consciencial que você está trazendo na sua bagagem espiritual. O seu mentor espiritual já está cansado de saber dele, ou deles. Jesus já está cansado de saber dos seus débitos espirituais, conscienciais, melhor dizendo. E ele te deu uma nova oportunidade de reencarnar na Terra para que você cumprisse um roteiro que te foi passado através do gênero de provas e de expiações que você escolheu através das suas atitudes e através do roteiro melhor
que mais se enquadre com a sua necessidade atual nessa existência e que você pode mudar toda a realidade da sua vida desde que você queira realmente estar em contato com as vibrações mais altas, dos planos mais altos da vida, fazendo esse movimento de entrar em contato com as esferas maiores para servir ao Evangelho, assim como João Batista fez neste exato momento. Porque muito antes de percorrer a distância da Galileia até o Rio Jordão, onde seria batizado por João Batista, Jesus saiu das altas esferas que a gente nem consegue imaginar para encarnar na Terra, fazendo esse exercício de misericórdia em favor de todos nós, para aquele momento, para encontrar João Batista. E aí a gente pensa assim, o que é o pensamento voltado para o bem? Porque se Jesus chega e João Batista, naquele dia, naquele momento, naquela época, não estivesse ali para cumprir aquilo que ele havia programado, o que aconteceria? Com certeza, outro faria o que João Batista fez. Mas João Batista perderia a oportunidade da elevação através daquela ação. Assim como aconteceu com Kardec. Quando os espíritos começaram a bater, levantar mesa, e Kardec começou a estudar o fenômeno, o espírito de verdade manifesta para Kardec e fala assim: a você foi dada uma missão, a de receber o Consolador prometido por Jesus à humanidade. Aí Kardec pergunta assim: mas se eu não quiser? Kardec: mas se eu não quiser? O Espírito da Verdade responde assim: se você não quiser, é direito seu, mas a gente vai procurar outro. Aí Kardec não é bobo nada, né? Não, eu quero, pode deixar comigo mesmo. O que isso quer dizer? Para que você está encarnado na Terra nesse exato momento? O que você veio realizar? Ou você ainda não sabe? Está esperando aparecer Emmanuel, Chico Xavier, Jesus, para chegar e falar assim: você vai fazer isso? Já tem quantos anos que nós estamos aqui? 5, 10, 15, 30, 50, 60, 70. O que eu vim fazer aqui? Bom, ainda não sei. Mas na hora que eu souber, de repente eu vou saber lá em cima. Não era para você ter feito isso, mas você não estava atento. Porque André Luiz vem dizer para a gente que o nosso campo mental é um espelho que vai projetar o que há dentro de nós. E é através dessa projeção que os planos mais altos da vida vão achar ressonância na nossa intimidade para agir. Sabe quando você está passando na rua, aí você está vendo alguém necessitado, de repente uma senhora velhinha com uma sacola de compra na mão, pesada, toda torta carregando, aí vem aquele pensamento em você assim: ajuda. Aí você fala assim: mas eu estou atrasado, e vai embora. É um movimento de inconsciência espiritual. Está tão ligado no mundo interior, no egocentrismo das próprias experiências, que esquece de olhar ao redor e de fazer algo por quem ou pelo que está ao redor. Porque João Batista, quando chegou, Jesus perto dele, ele estava atento, vigilante. O que você está fazendo aí, meu filho? Estou esperando o Cristo. Ah, é doido, né? O cara que fica no deserto, não toma banho direito, fica comendo gafanhoto, não é? Jogando água na cabeça dos outros, falando que está esperando o Cristo, só pode ser doido. Mas João Batista sabia do que ele estava fazendo. Ele tinha consciência espiritual. Aí de repente com a gente, com você, acontece a mesma coisa. O que você está fazendo na casa espírita? Você é doido? Por que você está lendo esse livro? Você vai fazer campanha do quilo para quê? Para que isso? Reunião mediúnica? Que bobeira. Mas você sabe o que você está fazendo ali? Você sabe o porquê que você está aqui? Você tem esse exercício de pensar a sua vida nos mínimos detalhes?
Porque se não estamos atentos aos mínimos detalhes, a vida passa, o relógio da vida passa, e o tempo perdido, segundo André Luiz, não volta atrás. Tudo volta, com exceção do tempo perdido, nos informa André Luiz. Então, se eu não estou atento, se eu levanto de manhã, todos os dias da mesma forma, e vou dormir à noite da mesma forma, e aí de noite eu penso assim, oh meu Deus, queria tanto ajudar alguém, queria tanto fazer caridade, mas espera aí, não teve nenhuma possibilidade de fazer o bem hoje? Ou teve e a gente nem percebeu? A gente está tão acostumado que não percebeu. Porque eu falo assim, você mora em casa, você mora em apartamento, você mora num barracão, não importa onde você mora. Mas quando você levanta de manhã, você sabe da sua casa como é que ela é, não sabe? Se você levantar de manhã e tiver uma pessoa acampada com uma barraca na sua sala, você vai estranhar? Você vai ver? Vai, não vai? Porque ontem essa pessoa não estava lá, mas hoje você levantou, ela estava lá. Chocou, não chocou? Por que a gente está dizendo isso? Porque as coisas do mundo, no mundo do jeito que estão tão normais para nós e para a nossa consciência que a gente nem percebe. É preciso que aconteça uma tragédia, uma catástrofe para que a gente saia do nosso mundo íntimo para olhar ao nosso redor. Nossa, alagou, entrou água na casa de 1.000 pessoas. Nossa, desabou 500 barracos. Nossa, teve um tsunami que matou 100.000 pessoas. Porque se não for assim, a gente não vê. Aí sabe aquela pessoa que mora na rua, lá perto da nossa casa, ou lá perto do nosso trabalho, que a gente passa todo dia, ela está lá? Ela está lá mesmo, né? Ontem ela estava, hoje ela estava, amanhã ela vai estar. Está normal. Então se está normal para mim, eu não faço movimento em busca da transformação. E é isso que Inácio vai dizer nessa mensagem, nos chamando a atenção para que nós, para a nossa necessidade de irmos em encontro ao necessitado, a oportunidade de trabalho no bem, a oportunidade de elevação através da ação no bem, porque é através dela que a gente vai crescer. É através dessa ação que a gente consegue fazer o movimento dos nossos recursos e nos autoconscientizarmos, tomarmos consciência do que somos e do que devemos ser. Aí Inácio vai iniciar a mensagem, ele diz assim, olha, mais um, isso. A seara do mestre é imensa e necessita de obreiros abnegados que se entreguem de bom grado às tarefas onde o amor seja sempre meta prioritária a ser efetivada. Então a seara é muito grande. O mundo é muito grande. Em comparação com nós somos pequenos em relação ao mundo. O campo de trabalho é imenso. Mas para que seja feita a diferença nesse campo de trabalho, Jesus vem agregando valores a essa seara, para que esses trabalhadores abnegados façam a sua parte dentro desse imenso e gigantesco trabalho, para que a gente consiga perceber e ver as diferenças do mundo. Porque o problema do mundo está na minha forma de pensar e de agir, está na sua forma de pensar e de agir, está na forma dela de pensar e de agir. Eu penso que se eu jogar um papelzinho de bala na rua, não tem problema nenhum. Eu vou e jogo. Eu acho que se eu levantar amanhã e xingar o Brasil por causa da situação política do Brasil, não tem problema. Eu acho que ficar repassando mensagem de cunho que não edifica para os outros, instigando a violência, eu acho que não tem problema. Todo mundo faz. E aí eu continuo fazendo, ela continua fazendo, todo mundo continua fazendo. Aí de manhã a gente levanta, o mundo está ruim para nós. A gente vai deitar de noite, o mundo está ruim. A gente vai, levanta o pensamento a Deus, eleva o pensamento a Deus e pede uma prece. Ô Jesus, ajuda, o mundo está tão necessitado do seu amor. Aí a gente pede assim, Jesus, envia os espíritos abnegados para auxiliar a humanidade. Mas espera aí, Jesus pediu para que você fosse lá e você não foi.
Aí a gente tem o hábito de passar para Jesus a vassoura e a pá e o escovão para limpar o que a gente suja. E o meu pensamento, somado com o pensamento de cada um de vocês, é que tem alimentado as más vibrações do planeta. Porque quando eu jogo o meu papelzinho de bala na rua e todo mundo pensa da mesma forma e joga também, o que vira a rua? Se eu jogo o meu pensamento negativo aonde eu estou, todos os dias, não adianta ficar pedindo para a espiritualidade modificar o ambiente onde eu estou inserido. Aí eu entro lá no meu trabalho, começo a falar mal do fulano, do ciclano, do beltrano, por quê? Porque eu esqueço que a mim me é pedido consciência espírita, já que eu sou espírita, e que eu estou ali para lidar com o companheiro X, com o Y, com o W. Porque nós temos tido equivocadamente o hábito de acreditar que somos espíritas, que somos cristãos, que somos trabalhadores do bem e que a nós tem que ser estendido um tapete vermelho para que aonde a gente passa não tenha problema. Senhor, me dá um emprego, mas que esse emprego seja um emprego onde eu seja valorizado. Onde as pessoas que lá trabalhem sejam pessoas do bem, onde não tenha problema. Senhor, me ajuda a construir e a morar num lugar onde os vizinhos sejam todos respeitadores da lei e do bom senso. Porque se eu estou num lugar onde eu tenho o desafio de conviver com aqueles que ainda não têm o pensamento da elevação, do bem, eu estou ali para modificar dentro da minha possibilidade o ambiente onde eu me encontro. Porque eu não posso modificar o ambiente do vizinho, eu posso modificar o meu ambiente. Eu posso auxiliar o vizinho através da prece, através do perdão, através da renúncia, se eu fui agredido, se eu fui ofendido, mas modificar completamente a casa, o lar, o ambiente onde ele está, é dele. E aí nós precisamos tomar consciência do que somos e do que precisamos fazer onde quer que estejamos. Como a gente disse no começo, nós somos sementes que fomos semeadas no canteiro da vida para que a gente possa frutificar. O fruto que nós temos que dar para o mundo é o exercício do bem. Vocês estão tensos, hein? Vai sair todo mundo mais leve hoje da casa espírita, não vai? Porque eu penso assim, é fácil, gente? Mas quem é que está aqui falando que é fácil? Eu sou o primeiro a falar que não é fácil, né, Valdir? Porque não é fácil. Se fosse fácil, não seria prova para a gente. Não é? Porque se eu perguntar para vocês aqui, eu tenho uma prova dificílima para vocês. Quanto que é 2 mais 2? Duvido que vocês sabem. Quanto que é? Nossa, tá vendo? Porque eu quero passar por provas. Porque eu sei que eu estou num planeta de provas e de expiações, onde eu só vou encontrar provas e expiações. Não existe plano de sombras e água frescas. Não é? Só que a prova, quando ela chega a mim, eu olho para o céu, faço uma prece e peço a Deus assim, tem jeito de tirar ela do meu caminho? Não. Eu sou espírita. Eu já recebi tantos livros, eu faço estudo, eu sou presidente da casa espírita. Nossa, eu já dei tanto, né? Eu já ajudei, dá um jeitinho aí, né? Então eu chego lá no hospital, eu quero que meu filho seja atendido, eu falo assim, ô Senhor, eu tenho certeza que eu vou chegar lá, que eu não vou demorar muito. Porque eu tenho atendido muitas pessoas carentes, barganhando com Deus e com a vida. É um equívoco da nossa parte. Porque o bem que a gente faz é benefício para nós mesmos. Daí Inácio prossegue. Quem se candidata ao serviço cristão precisa emanar de si a vibração elevada que se consorcie com as energias mais sublimadas da vida, instituindo uniões que somente o bem é capaz de estabelecer. Como é que um trabalhador de uma casa encontra com outro trabalhador e forma uma casa espírita? Do nada. Vocês acham que é do nada? Porque a gente chegar numa casa espírita que já está toda montada, está tranquilo, né? Mas e quem montou a casa, quem teve o início lá, o projeto de pensar a casa e pensar, olha, estou pensando no bem. Porque quando você pensa no bem, a oportunidade de fazer o bem aparece.
Então, quando André Luiz fala assim, olha, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, é quando o trabalhador chama o trabalho. Não é quando o trabalhador é perfeito. Porque se for colocar um detetor de imperfeição naquela porta lá, quem é que passa dela? Vai passar alguém, gente? Vai dar um negócio de ficar pitando para lá e para cá que vai ficar constrangedor. Vou fazer reunião lá fora. Não é? Então a gente tem pensado assim, olha, primeiro eu tenho que ser perfeito, para depois eu trabalhar. Eu não sirvo para aquela tarefa, não. Não, eu não sirvo para fazer isso, não. No dia que eu estiver melhor, eu vou lá para a reunião mediúnica. Então vai esperando. Vai esperando. No plano espiritual está cheio de gente que está esperando até hoje. Porque se você perguntar lá no plano espiritual, se alguém pensava que ia desencarnar do jeito que pensou, você vai ver que quase ninguém pensava. E foi surpreendido. Não é? Foi surpreendido. Por quê? Porque vai deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã, e o amanhã nunca chega. É porque nós acostumamos com outras religiões, somente com a religião católica, que só vai na igreja, ouve, e aquele tudo que acontece ali, vai embora para casa e não. É verdade. A doutrina espírita não é isso. Uhum. A doutrina espírita não é igreja. Por isso que a gente está pedindo consciência espírita. Aliás, a gente não, né? A espiritualidade. Porque a gente não vai para a igreja confessar, mas a gente vem para a casa espírita tomar passe, tomar água fluida e ó, vai embora. Não é? E acha que está tranquilo. Aí faz um tratamento, faz uma consulta espiritual, uma orientação fraterna. Aí o dirigente fala assim, você precisa tomar 10 passos durante 10 semanas. Aí a pessoa vem e conta, 10 semanas, está acabando, falta só mais 3. Não é? Achando que depois daquelas 10 semanas está livre, agora eu vou voltar para lá e vou fazer a mesma coisa. Lembra da história dos 10 leprosos? A cura, Jesus, cura, mas dos 10, quantos voltaram para agradecer Jesus e mostrar que estava disposto à renovação? Quantos que foram? Só um, né? Lembra alguma coisa aqui? Será? Aí é um movimento de exercício que é individual, não é? Inácio prossegue, avalia, pois, que o trabalho na caridade é a engrenagem divina que nos convida a sermos doadores em potencial da força que a mantenha operando através do amai-vos uns aos outros, porquanto esse será invariavelmente o ideal de luz a enlaçar-nos a Jesus. Então o que é que nos aproxima de Jesus? Que nos faz parte dessa engrenagem nesse imenso trabalho? É o amor. É o óleo que faz com que a máquina continue operando normalmente. Porque Jesus me pede para amar para que essa engrenagem continue. Aí eu chego lá, Jesus está pedindo para perdoar, eu vou, revido uma ofensa, o que eu faço? Eu jogo areia na engrenagem. Jogo terra na engrenagem, aí vai, a máquina para de funcionar. Aí a espiritualidade tem que vir, aí tem que limpar tudo, né? Aí aquele trabalho, meu irmão, perdoa daqui, perdoa de lá, aí fica pior, não é? Aí vai só complicando as nossas situações. Eleva teu pensamento ao alto e te envolve com os eflúvios abençoados que te alcançam quando te colocas em serviço fraternal e dessa maneira associar-te-ás aos amigos espirituais que te velam, amparando-te afetuosamente. Então vamos fazer um exercício de autoconscientização aqui. Tem alguém aqui deve ter mais ou menos de encarnado, sei lá, umas 80 pessoas, né? Se tiver mais, né? 120, eu sou ruim de conta, mais ou menos umas 120 pessoas. Desencarnada a gente não consegue ver, não é quantas tem. Quantas pessoas que estão aqui, das que estão sentadas, conseguiu sentir a vibração do seu mentor espiritual hoje, depois que entrou na casa? Quantas? Não, quantas pessoas? Você conseguiu? Você levantou a mão? Conseguiu? Aham. Entende? Você está numa casa espírita. Você conseguiu sentir a vibração da casa ou não? Mas você acha que você não é médium? Olha, isso não é problema de mediunidade só, não. Tá aqui, a cabeça tá onde a cabeça? Eu vou sair daqui a pouco, 9 horas termina, ele vai parar de falar, se Deus quiser. Eu vou para a fila do passe,
Na hora que eu for para a fila do passo, eu vou chegar correndo, porque eu tenho que chegar em casa a tal hora, eu tenho que fazer janta, que amanhã eu tenho que trabalhar. Mas e aí? E o mentor espiritual está aqui do lado, meu filho, sabe aquele problema que você está com ele? Não é? Fica em paz, tá? Esse é o momento que ele conseguiu fazer que você sentasse. Talvez você não sentou hoje. Você não está aqui por acaso. Cada um de nós estamos aqui porque a espiritualidade fez um trabalho gigantesco para trazer a gente aqui. Muitos de nós nem sabiam que viriam hoje. Não estou fazendo nada. Em cima da hora pegou e falou, vou lá. Mas não vinha, pelo menos não estava com plano. Outros vinham, aconteceu a coisa, não vou mais, agora eu vou de novo, não vou, e acabou que veio. Isso não foi coincidência. Então, de certa forma, a nossa projeção no bem, o pensar no bem, o exercício do bem, a vontade de fazer o bem é que vai nos enlaçar com a esfera maior da vida. Não fique esperando o soar dos trovões para acordar, porque a dor, ela não é necessária para a evolução do espírito, nem a expiação. A prova é uma necessidade. Segundo nos informa Allan Kardec, após a última existência como espírito imperfeito, e o espírito vai se tornar, depois daquela última existência, espírito puro. Até aquela última existência ele vai passar por provas. Agora, a expiação é voluntária. Se está passando por expiação, é voluntário. Porque a prova é necessária para que você cresça. A expiação é necessária, segundo nos informa Emmanuel, apenas para os corações altamente endurecidos. Então não consegue acordar com o suar, o cantar dos passarinhos, vai acordar com o roncar dos trovões e dos canhões. Aí é opção nossa, não é? Inácio prossegue. Compreende que não existirá em tempo algum nem distâncias nem obstáculos para aqueles que desejam sinceramente unir-se a Jesus, doando a sua cota diária de esforço para a propagação da Boa Nova no mundo, porque o Evangelho será sempre elo divino que aproxima corações, derribando barreiras. Gente, não existe distância nem obstáculo que te separe de Jesus, a não ser o obstáculo que você coloca do seu coração. Porque a espiritualidade está o tempo todo com a gente. Trabalha no bem, faz o bem, se esforça no bem. Você acha que o dia que você falar assim, levantar e falar assim de coração, eu quero trabalhar no bem, hoje eu quero melhorar, eu quero acertar. Você acha que esse dia Jesus vai olhar para você e falar assim, agora também não quero mais não? Isso é nosso, gente. A gente é que faz isso. Jesus não faz isso não. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1000 anos, mas que seja hoje. Jesus diante de Públio Lentulus. Você quer me seguir hoje ou através dos milênios? Há 2000 anos atrás, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. E aí o Públio Lentulus falou assim, hoje ou daqui a milênios? Bom, como eu sou muito inteligente, muito evoluído, eu tenho condição de arcar com a minha responsabilidade, eu acho que eu vou ficar com milênios. Lembra aquela brincadeirinha que tinha assim, olha, num programa de televisão que falava assim, colocava a venda lá no olho da pessoa, aí tinha uma campainha que ficava assim, você troca? Aí a pessoa falava assim, troco! Aí a pessoa aí o cara oferecia lá um carro zero de 10 mil reais e uma bonequinha de R$1. Você quer trocar o carro pela bonequinha? Aí a pessoa falava assim, sim! Vocês lembram? É a mesma coisa. Jesus te fala assim, você quer hoje ou daqui a milênios? A gente fala assim, daqui a milênios. Nem sabe se vai ter oportunidade. Aí é escolha individual de cada espírito. Referente ao assunto, o capítulo 3, versículo 31 do Evangelho de Mateus, traz elucidação importante aos estudiosos do cristianismo. Na citação supracitada, o evangelista relata que Jesus partiu da Galiléia para encontrar-se com João, o Batista, junto do Jordão, realizando assim a primeira de suas viagens missionárias. Entretanto, muito mais do que atentarmos à distância percorrida pelo Mestre,
avaliemos que o encontro do Cristo com o desbravador que lhe preparou os caminhos só foi possível porque Jesus encontrou ressonância na intimidade do profeta, achando, por conseguinte, ensejo para enlaçar-se ao precursor da Boa Nova no mundo. A passagem evangélica, sendo assim, é assaz significativa. Se te candidatas, portanto, à posição de seareiro do bem, avalia que o mestre jamais deixará de ir ao teu encontro, fornecendo-te os recursos indispensáveis para que te faças bem-sucedido em tua elevada aspiração. Então, olha, oportunidades novas sempre existirão, sempre haverão, porque Deus não nega a chance de remissão para o espírito devedor, mas aquela experiência, as outras que vierem, serão muito mais difíceis e muito mais dolorosas para aquele espírito, porque virão as consequências daquela falta de vontade no bem empreendida por aquele espírito em dado momento que ele desertou de si mesmo. E aí Inácio vai finalizar a mensagem, aí ele diz assim, olha, conscientiza-te todavia do imperativo de tornares-te atrativo ao amor, elevando-te em espírito e em verdade, porquanto será sempre por intermédio dos chamados sinceros de teu coração que os céus coroar-te-ão os propósitos de servir, concedendo-te, enfim, a possibilidade de agires no bem. Então, olha só, pensou no bem, está com problema com alguém, está com dificuldade de perdoar, pede a oportunidade a Deus de exercer o perdão através da sua renúncia. E você vai perceber que oportunidades não te faltarão para exercer aquele amor. Começa a pensar naquela pessoa positivamente, a fazer preces por ela, e ao invés de lembrar dela e ficar com aquele sentimento negativo, todas as vezes que você pensa na pessoa, você se sente mal, começa a emanar um bom pensamento. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Está com dificuldade de encarar a existência, as provas da existência, aquilo que você está enfrentando neste exato momento? Porque eu pergunto, só por curiosidade, tirando eu aqui, tem alguém com problema aqui? Não. Tem? Né? Porque está todo mundo com uma cara boa, não é? Então, sabe esse problema que você está passando nesse exato momento? Esse que você acha que não dá conta mais, que não tem jeito, que não tem solução, é o que você dá conta. É o que Jesus está te pedindo nesse momento, porque é o que você consegue. Porque Deus não dá o fardo maior do que a capacidade dos nossos ombros de suportá-los. E se o seu fardo é muito pesado, se o seu problema é muito sério, parabéns, você é muito forte. Você só não se conscientizou disso. Na hora que você se conscientizar, você modifica a sua realidade, porque você tem uma capacidade de sublimação que você ainda desconhece. E no momento em que você se reconhecer fortalecido o suficiente para vencer essa batalha, você vence. E vencendo, não tem a menor necessidade que você permaneça nela, porque a prova só é suficiente até que o Espírito aprenda a lição que a prova veio trazer. Meus irmãos, a gente agradece a vocês pela oportunidade, por emprestar a nós os seus ouvidos. Nós vamos deixar como convite final o nosso endereço virtual, o site www.tarsoseditoraespírita.com.br. Lá vocês terão acesso a inúmeros projetos, como esse projeto que nós estamos apresentando hoje, o projeto Consciência Espírita. Então nós estudamos na verdade o capítulo 19. Quem quiser ter acesso aos primeiros capítulos da obra, os capítulos que foram estudados anteriormente, basta acessar o site que terão acesso lá ao projeto Consciência Espírita, tendo contato com o estudo dessas mensagens. Vocês serão sempre muito bem-vindos. Nós agradecemos a cada um que tem visitado o nosso espaço virtual, que deixe lá o seu comentário,
faça parte conosco dessa corrente no bem, porque a gente oferece aquilo que já alcançou e recebe aquilo que mais precisa através dessa relação interpessoal uns com os outros. A gente agradece a todos os internautas que têm visitado o nosso espaço ao longo do mundo. Então, hoje nós estamos falando da Casa Eurípides Barçanufo, em Santa Luzia, Minas Gerais, no Brasil, deixando a vocês um abraço fraternal, votos de renovação, de autoconscientização e que nós possamos retornar melhores do que quando nós entramos. Muita paz para todos e não se esqueçam de nós em suas orações. Tudo bem, gente?